nós vemos que Jesus, quando ele passava por essa terra, sempre os escribas, os fariseus, sempre interrogava, sempre procurava algo para acusar Jesus. Mas nós vemos que Jesus, com a sua sabedoria, com a sua força divina, Jesus Cristo, ele sempre teve uma resposta-chave, sempre Jesus o explicava através de uma parábola, para que eles pudessem entender os mistérios de Jesus Cristo aqui nessa terra. Glórias a Deus. E nós vemos, meus irmãos, a qual Jesus Cristo, quando ele desceu a essa terra, Jesus Cristo não veio e se infiltrou no meio dos religiosos, para levar o Evangelho, levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Deus, a qual ele tinha incumbido esta missão nessa terra. Jesus, ele desce, ele forma os seus 12 discípulos para fazer os milagres, as maravilhas, porque nós vemos, meus irmãos, Jesus, ele entrava na sinagoga, mas ele sempre rebatia os religiosos. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio a essa terra, glórias a Deus, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei de Deus. Glórias a Deus. Por isso que Jesus Cristo veio e formou os 12 discípulos e começou a ensinar aquele povo o verdadeiro amor, a verdadeira graça a qual Deus tinha para aquele povo. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, Jesus Cristo, ele sempre rebatia, sempre tinha uma resposta-chave. Nós vemos aqui, os discípulos de João e os fariseus interrogando, dizendo: Jesus, por que os seus discípulos, eles não jejuam? Nós vemos que na época, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam 2 vezes por semana, a qual eles não via, glórias a Deus, os discípulos de Jesus jejuando. Mas Jesus, nós vemos aqui, Jesus dizendo, eles não precisam, neste momento, porque o noivo encontra junto com eles. Glórias a Deus, aleluia. Que nós sabemos, que o noivo da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele aguarda pela sua noiva, que é a igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E nós vemos, meus irmãos, Jesus dando essa resposta para eles. Como pode, em uma boda, os convidados jejuar? Jesus estava dizendo, numa festa, logo em plena festa, vamos jejuar? Não precisa, mas nós temos que entender esse texto, que Jesus não estava dizendo que não precisa jejuar. Nós, que queremos buscar a graça de Deus, buscar o entendimento, nós precisamos, buscar de Deus através do jejum. Mas Jesus dizendo para eles, quando o noivo, for tirado, se eles jejuarão. Glórias a Deus, aleluia. Porque o próprio Jesus, nos deu este exemplo. Ele mesmo jejuou ali, 40 dias e 40 noites, antes de sair para o seu ministério. Glórias a Deus, aleluia. Mas neste momento, Jesus estava dizendo para eles, o noivo está com eles. Então neste momento eles não precisam. Glórias a Deus, aleluia. Porque o noivo está. Glórias a Deus, aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus vai dar um exemplo, glórias a Deus, para aqueles fariseus. E nós vemos nesse grande exemplo, essa parábola que Jesus diz para eles: não podem
colocar remendo novo em pano velho. Glórias a Deus. Nós vemos, meus irmãos, Jesus estava dizendo isso. Glórias a Deus, que Jesus, ele não tinha vindo para colocar um remendo naquele povo, um remendo de pano velhos, a qual aquele povo, os escribas, não estavam mais obedecendo a palavra de Deus como era para ser obedecido. Jesus estava dizendo: eu não vim fazer um remendo aqui, eu não vim me agrupar com vocês para cometer os que estão cometendo pecado dentro das igrejas da sinagoga. Glórias a Deus, aleluia. Jesus estava ali rebatendo aquele povo, para que eles pudessem entender os mistérios de Deus nessa terra. Glórias a Deus, porque Jesus veio para salvar um povo, tirar um povo do pecado, para redimir, glórias a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus, falando isso para eles, glórias a Deus, que Jesus não estava ali para fazer um remendo, mas sim para que todos fossem uma nova criatura, para que todos mudassem as suas atitudes de viverem, mudar o seu modo de expressarem. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, às vezes nós queremos que Jesus adequadra com a nossa maneira de viver. Às vezes nós pensamos: eu para mim ser crente, eu tenho que ser desta maneira, eu não consigo, glórias a Deus, fazer conforme a Bíblia diz. Glórias a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, Jesus veio a essa terra para que possamos ser regenerados, ser um povo adquirido, um povo santo, um povo eleito. Glórias a Deus, aleluia, para que possamos herdar a vida eterna com o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele veio com um propósito nessa terra. Glórias a Deus, aleluia. Ele não veio para tampar uma brecha ou para fazer um remendo, a qual nós estamos lendo nesse versículo. Glórias a Deus. Versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se despedaçará e a roupa velha rasgará, e será maior ainda o rombo. Glórias a Deus, aleluia. Nós vemos, meus irmãos, não adianta nós querer ter o velho eu, glórias a Deus, e no mesmo tempo querer a graça de Jesus, querer o amor de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Não adianta, glórias a Deus, nós queremos servir a Deus e servir o mundo, porque Deus, Ele não aceita. A sua palavra, Ele não vai nos dizer: sede santo, porque eu sou santo. Glórias a Deus, aleluia. Não adianta, às vezes, nós queremos esconder da palavra de Deus. O salmista vai nos dizer, no 139, glórias a Deus: para onde me esconderei do teu Espírito? Se eu for ao céu, lá tu está. Se eu for nas profundezas, ali os seus olhos também estarão.
Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, em qualquer circunstância da nossa vida, por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, glórias a Deus, os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, não adianta nós queremos costurar, colocar, glórias a Deus, um pano novo em um remendo velho. Glórias a Deus, aleluia. Porque nós sabemos, meus irmãos, porque Jesus Cristo, Ele quer uma nova criatura sobre as nossas vidas. Nós devemos nascer de novo, para que possamos receber de Jesus Cristo a graça e o poder da sua glória. Glórias a Deus. Jesus também vai dizer: ninguém põe vinho novo em um recipiente, glórias a Deus, velho ou odre velha. Nós sabemos que esse odre servia para colocar o vinho e para ali ele ficar um tempo para o seu fermentamento. Glórias a Deus. E Jesus estava aqui dizendo que não adiantava colocar o vinho novo em um odre velho. Glórias a Deus, porque ele não aguentaria e se romperia. Glórias a Deus, aleluia. Jesus estava explicando: não adianta nós estarmos como o velho homem, como era neste mundo, glórias a Deus, e querer receber a unção, a graça de Deus sobre as nossas vidas. É verdade, Deus, aleluia. Glórias a Deus, porque não vai suportar. Glória a Deus. Glórias a Deus, e o nosso Deus Todo-Poderoso não vai aceitar. Glórias a Deus, aleluia. Porque quando nós se convertemos, nós renunciamos às coisas do mundo. É Deus, aleluia. Nova criatura. Glória a Deus. Do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios: se alguém quer ser nova criatura, glórias a Deus, aleluia, que deixa o velho homem, glórias a Deus, aleluia, e siga as boas novas do nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, Deus nos deu essa palavra, que hoje, em um dia que estamos vivendo, glórias a Deus, aleluia, muitos querem glórias a Deus, se identificar com a igreja de Deus. Glórias a Deus, muitos querem estar de qualquer maneira diante da presença de Deus. É Deus. Glórias a Deus, aleluia. Mas nesta mensagem, nesta noite, meus irmãos, quero dizer que Deus, Ele não aceita. Glórias a Deus, aleluia. Deus não aceita remendo. Glórias a Deus, aleluia. Na sua graça, no seu poder, que Ele desceu a essa terra. Glórias a Deus, aleluia. Foi para que sejamos santos diante da presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não adianta querermos a unção, a graça de Deus sobre nossas vidas, e nós sermos um odre velho, sermos um recipiente, glórias a Deus, que não aguenta. Glórias a Deus, e Jesus vai dizer: os dois vão se romper. Glórias a Deus, o odre vai estourar, o vinho vai se derramar. Glórias a Deus, aleluia. E não vai alcançar a graça de Deus Todo-Poderoso. É Deus, é verdade. Glórias a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós vemos nos dias que estamos vivendo,
o mundo querendo entrar dentro da igreja. Glórias a Deus, aleluia. A igreja aqui na terra até pode aceitar, glórias a Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos, eu disse nesta noite, o céu não passou por reforma. É Deus, é Glórias verdade. a Deus, aleluia. Aleluia. Não espera um povo. Glória a Deus. Povo adquirido, povo que passa, glórias a Deus pelas lutas, pelas barreiras, glórias a Deus pela tempestade, mas passa glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, porque não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. O noivo está por vir, mas não sabemos a hora. Glória a Deus, aleluia. Gostaríamos que Ele viesse num horário como esse, no dia de culto, e estivéssemos aqui adorando o nome do Senhor. Maravilha, Deus. Sabemos, Ele pode vir ao meio-dia, à tarde, de noite. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E nós possamos sempre estar na presença do Senhor. E não venhamos aceitar, glórias a Deus, aleluia, nenhum remendo em nossas vidas. Glória a Deus. Mas quando nós percebemos que estamos pecando ou estamos indo para o rumo errado, que nós venhamos humilhar diante da presença de Deus, glórias a Deus, para que Deus venha derramar o Teu Espírito sobre as nossas vidas e possamos, glórias a Deus, receber o que Deus tem para vir sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele sempre teve uma palavra, glórias a Deus, aos nossos corações, desde quando andou por essa terra. Os seus discípulos escreveram esta mensagem. Nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas escreve, glórias a Deus, esse texto da Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, para que possamos meditar nesse século 21 diante da presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, às vezes nós pensamos, isso é a enjoança do líder da igreja, do pastor, mas não, esta palavra, glórias a Deus, ela é santa e verdadeira. Glórias a Deus, aleluia. Jesus quer ser, glórias a Deus, que todos se salvam, mas às vezes nós nos distraímos com as coisas deste mundo. Glórias a Deus, deixamos o pecado nos alimentar em várias coisas. Glórias a Deus, aleluia. Mas devemos perceber que Jesus Cristo, Ele não aceita, glórias a Deus, aleluia, esses tipos de remendo diante da presença do Senhor, porque Deus é